Bom, estou andando aqui em direção da praça de Coahamum. É uma noite de sexta-feira, muito chuvosa. E vocês vão ver no vídeo muitas luzes de neon que refletem as poças de água espalhadas pelo chão, que juntando assim criam um mosaico de cores nesses becos escondidos aqui da cidade. Vocês vão ver as pessoas caminhando, apressadas, com guarda-chuvas, formando um mar de plástico transparente ou preto, que se move como um organismo vivo, que parece que respira, sabe? E é dessa dança urbana que sempre me fascina assim em Seul. A maneira como a cidade absorve a chuva e como tudo muda quando começa a chover, principalmente numa noite dessas. Há um tom certo melancólico nisso tudo. Algo que me faz pensar em como aparências e realidades nem sempre convergem e às vezes são muito diferentes, dissonantes. E falando em aparências versus realidades, queria falar de um tema que eu venho demorado muito a falar sobre, que é sobre essa questão sobre a adoção na Coreia, sobre os adotados coreanos. Acho que no Brasil, nesses últimos anos, não teve tanta essa febre por adotar bebês coreanos, mas é algo que até pouco tempo atrás era bem comum nos Estados Unidos e na Europa. Acho que por conta dos bebês e essas crianças coreanas serem muito fofinhas e muito bonitinhas. E criou esse mercado, né, entre aspas, de adoção. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco de alguns adotados que eu conheci, algumas histórias. E também vou falar sobre as notícias recentes, sobre essa indústria, entre aspas, da adoção. E também explicar questões culturais, né? Por que houve tantos casos de adoção na Coreia, por que é comum bebês coreanos serem adotados por estrangeiros, né? E também toda essa indústria que foi desmascarada recentemente, que enviavam bebês para serem adotados no exterior como coisas, objetos, mercadorias, como bagagens em avião. Esse é o termo que usaram. E com o passar das semanas, né, notícias mais notícias vieram sobre esse tema, cada vez mais chocantes. E também conheci vários desses adotados, né, coreanos, aqui na Coreia, muitos. Principalmente porque eu percebo que muitos desses coreanos que foram adotados, né, eles eram considerados estrangeiros, né, então eles meio que sempre andavam com os estrangeiros. E eles ficavam muito nesses grupos de estrangeiros no Facebook, né, estrangeiros que vivem na Coreia. E a gente acaba tendo contato maior com eles, né. Eu devo ter conhecido uns 5 coreanos adotados, assim, nesses últimos anos. Desses, assim, que realmente a gente senta, conversa e entende um pouco a história deles. E eu vou contar um pouco dessas histórias que eu conheci pessoalmente. E acho que, de modo geral, sempre aparece nesses grupos do Facebook, né, de estrangeiros, pessoas, coreanos adotados, né, que vivem no exterior. Na verdade, só foram embora da Coreia muito novinhos, às vezes 2 anos ou 1 ano. E são de países como Estados Unidos ou Europa, né? E eles compartilham imagens, fotos, nomes de mães e pais, para saber se alguém sabe o paradeiro dos pais biológicos deles, ou mecanismos ou formas de encontrar eles, né? E um dos casos que mais me marcou, eu acredito que foi de uma coreana que foi adotada por uma família das Ilhas Faroé. Você já ouviu falar dessas ilhas? É um conjunto de ilhas super isoladas que fica entre a Islândia e a Dinamarca. Ela cresceu como a única pessoa asiática, acredito, tem pouquíssimos naquela ilha, pelo que ela me falava. E ela ficou com essa identidade dividida, né, entre a sua aparência, né, coreana, e a cultura nórdica, que foi onde ela cresceu, né. Os pais adotivos dela eram de lá, né. E quando ela tinha por volta de uns 30 anos, ela decidiu voltar para a Coreia, né? Porque existem alguns programas assim, até bolsa, para você estudar aqui, se você for adotado coreano. Que foram vários. Mais tarde eu vou mostrar os dados, mas foram muitos que foram adotados. Então, ela veio para a Coreia, né? Tentando encontrar os pais biológicos. E quando eu a conheci, ela já estava aqui mais ou menos 1 ano. E tudo que ela tinha era apenas o nome da mãe biológica na certidão de adoção. Era apenas isso.
Não tinha foto, não sabia o nome do pai e nem como foi o procedimento de adoção que ela teve exatamente. E depois de muita procura, com a ajuda de organizações não governamentais e alguns funcionários da agência de adoção, né? Ela finalmente localizou a mulher que poderia ser sua mãe. Fizeram um teste de DNA que confirmou. Era realmente a sua mãe biológica. Mas eu acho que o mais chocante de tudo isso foi descobrir que sua mãe biológica nunca teve a intenção de colocá-la para a adoção. Essa mãe dela, ela era uma mãe solteira, né? Que era algo extremamente estigmatizado, assim, nos anos 80, final dos anos 80. E durante o parto, essa mãe desmaiou devido à medicação administrada pelos médicos, né? E quando essa mãe acordou, disseram que o bebê havia morrido durante o nascimento. Até entregaram para ela o certificado de óbito, que no caso foi falsificado, né? Fizeram até cremação do bebê, sabe-se lá como e com o que tinha lá, que foi cremado, né? Porque a menina estava viva. Isso me lembra um outro caso que presenciei aqui em Seul há alguns anos. Não sei se já falei em outro vídeo, mas eu trabalho como fotógrafo aqui na Coreia, né? E eu fui contratado para uma sessão de fotos com um casal sueco que estava celebrando 30 anos de casamento. Eles tinham vindo à Coreia com 2 filhas adotivas, que eram gêmeas coreanas. E elas vieram para a Coreia por conta de um programa especial do governo para jovens adotados, conhecerem sua terra natal, algo do tipo. E as meninas tinham por volta de 20 anos e estavam participando desse programa de imersão cultural de 40 dias na Coreia. Então, durante a sessão de fotos, só tinha o casal, né? As meninas estavam ocupadas. E durante a sessão de fotos, eu aproveitei para perguntar como foi o processo de adoção, né? Eu sempre estava curioso. Conheci vários adotados, né? E às vezes eu pergunto para entender um pouco como foi esse processo. E esse casal me falou que levou 2 semanas no total o processo. E eu fiquei realmente chocado com essa informação, né? Porque no Brasil, não sei se você já conhece alguém que trabalhou nessa área, mas às vezes a adoção se arrasta por anos, com várias avaliações psicológicas, visitas domiciliares, períodos de convivência, né? É uma burocracia imensa, mas tem um intuito, né? Para não acontecer uma adoção que possa dar errado, né? E às vezes, mesmo com toda essa precaução, pode dar errado, né? Pode acontecer, pode ter problema por parte dos pais ou das próprias crianças que foram adotadas, né? Não consegue se adaptar, é difícil. E esse casal sueco teve uma experiência completamente diferente dessa do Brasil, né? Eles me contaram que vieram à Coreia com a intenção de adotar, claro, e conheceram as meninas de um orfanato, né? Tiveram uma breve entrevista com assistentes sociais, conheceram a mãe biológica. Foi uma rápida visita que eles falavam que foi emocionalmente intensa, mais breve. E enquanto os papéis eram processados, aproveitavam para fazer viagem no país, né? Eles falaram que visitaram a DMZ, né? Que é a fronteira com a Coreia do Norte, Gyeongju, que é uma cidade histórica, Busan. Foi quase como férias para eles, né? Algo que eles me contaram que foi a eficiência de todo esse processo, né? E essa palavra, né, eficiência, ficou quando na minha cabeça, enquanto eu tirava as fotos, né? O que para eles parecia uma virtude do sistema, né? Rapidez, praticidade, ausência de obstáculos, né? Para mim soava como um alerta, né? Especialmente com o que foi descoberto recentemente sobre a adoção aqui na Coreia, né? E não sei se vocês acompanharam a notícia, até tiveram alguns jornais brasileiros que fizeram uma tradução e lançaram essa notícia. Foi revelado no mês passado. Fizeram uma comissão da verdade e reconciliação da Coreia do Sul. E eles divulgaram os resultados dessa investigação, que durou por volta de 2 anos. E o que foi revelado é no mínimo chocante, mesmo para quem já acompanhava o assunto assim de perto. E a comissão confirmou oficialmente o que muitos adotados e ativistas já denunciavam há décadas, que o governo coreano e agências de adoção privadas operaram um verdadeiro esquema de exportação de bebês e crianças, tratando-as como mercadorias, até como bagagem. E essa é a palavra que aparece no próprio relatório oficial. Pensa só, por quase 70 anos, a Coreia do Sul foi o maior exportador, entre aspas, de crianças para adoção internacional no mundo. Foi aproximadamente 200 mil crianças coreanas que foram enviadas para o exterior desde o fim da Guerra da Coreia, que foi em 53, né?
foi uma história que também ficou enterrada por várias décadas, coberta e negada, até que finalmente está vindo à tona, né? E o auge dessas adoções internacionais na Coreia ocorreu nos anos 80, durante o regime militar do Chon Do-hwan, que ele foi até preso, condenado à morte, mas foi perdoado depois. Que em 1985, mais de 8.800 crianças foram enviadas para o exterior. Isso representa 1,3% de todos os nascimentos na Coreia naquele ano. Então pensa assim, de cada 100 bebês nascidos, um era enviado para o exterior. É um número imenso, né? E a narrativa oficial da época, né, falava em salvar os órfãos, dar melhores oportunidades. A Coreia sempre foi muito pobre, né? Também ajudar crianças abandonadas. Muitas crianças mestiças, por conta da guerra, também foram enviadas para o exterior. Crianças que perderam os pais, crianças que se perderam e os pais não sabem onde elas estavam. Também foram todo mundo adotado e entraram nesse esquema. E não sei se você sabe, né? Na cultura coreana não tem essa tradição de adotar. Eu acho que nunca conheci um coreano que foi adotado por outros coreanos, né? E o sistema familiar tradicional coreano, que é baseado no confucionismo, valoriza profundamente a linhagem sanguínea e a continuidade genealógica pelo pai, né? Para muitas famílias coreanas, adotar uma criança sem laços de sangue era impensável. Quebrava essa pureza, né, entre aspas, da linhagem familiar, que eles chamam de Pikchul ou Hyarton, como se fala em coreano, né? Que por séculos definiu a identidade social e os direitos da herança, né? E ainda hoje, quando ocorre a adoção de crianças aqui na própria Coreia, domésticas, né? Muitas famílias optam por adotar secretamente, frequentemente de parentes distantes, e registram a criança como filho biológico para evitar esse estigma. Esse contexto cultural, combinado com a rápida industrialização e urbanização do país, criou um vácuo, né? Milhares de crianças sem lar e uma sociedade culturalmente resistente a acolhê-las, né? Então foi nesse vácuo que o lucrativo sistema de adoção internacional floresceu, né? Apresentando como solução pragmática pelo governo, né? Falava-se na pobreza, no pós-guerra, que era realmente muito pobre, e do estigma, né, dessas mães solteiras, das políticas de controle populacional, que foi bem forte aqui também durante os anos 80, 70. Mas o que a Comissão da Verdade revelou vai muito além disso. A investigação começou em 2022, após petição de 367 adotados que alegavam irregularidades em seu processo de adoção. Esses adultos, né, hoje cidadãos da Dinamarca, Suécia, Noruega, Estados Unidos, França e tantos outros países, reuniram coragem para confrontar esse sistema que os tratou como mercadoria exportável, né? E essa Comissão da Verdade, né, e Reconciliação tem um peso institucional gigante aqui na Coreia. É um órgão estatal com poderes investigativos reais, e é por isso que suas conclusões são tão impactantes. É a primeira vez que o governo coreano reconhece oficialmente essas violações. Mesmo que havia indícios óbvios nisso, mas tendo o resultado dessa comissão é bem importante. Mas, infelizmente, mesmo nesse processo de reconhecimento, há falhas graves. Das 367 petições, apenas 98 foram concluídas até agora. E destes, somente 56 foram oficialmente reconhecidas como violação dos direitos humanos, né? E outras 42 foram suspensas por falta de documentação. Aí entra uma certa contradição do processo, né? Que muitos dos erros foram cometidos por criar ou alterar as documentações em si, né? E a comissão identificou apenas 8 tipos principais de violações dos direitos humanos nos processos de adoção internacional. E cada uma delas revela uma faceta da desumanização sistemática que essas crianças sofreram, né? Primeiro foi a falta de consentimento dos pais biológicos. Muitas mães assinavam formulários de consentimento logo após o parto, sem um tempo assim para reflexão, né? Muitas vezes sob coerção, em estados altamente vulneráveis. Houve casos, como relatados pela comissão, em que a mãe assinou o formulário apenas um dia após dar à luz, e a agência Holt, uma das maiores agências de adoção da Coreia, levou a criança após uma única entrevista, sem sequer verificar adequadamente a identidade ou relação biológica da mãe,
Poderia ser até um parente que levou a criança para adoção, nem mesmo a própria mãe. E segundo, a falsificação de registros, né? Crianças com famílias foram declaradas órfãs. Identidades foram inventadas, histórias familiares apagadas ou reescritas para tornar essas crianças mais adotáveis, né? Terceiro, comunicados públicos apenas simbólicos para a busca de responsáveis, né? A lei exigia que fosse feito um anúncio público buscando pais ou guardiões antes que a criança pudesse ser declarada disponível para adoção. Então, às vezes, poderia acontecer casos de uma criança simplesmente se perder. Os pais loucos para tentar encontrar, mas a área que a criança estava, os pais não conseguiram ter acesso. E ela simplesmente ser colocada para adoção e ir embora do país. E os pais nunca mais encontrarem essas crianças, né? Os pais verdadeiros delas. Os pais biológicos delas, né? E esses anúncios eram frequentemente publicados em locais diferentes de onde a criança foi encontrada. Ou até em regiões distintas, né? Ou após o procedimento de adoção já terem sido iniciadas. Então, às vezes, o pai estava louco procurando a criança, ela já foi enviada para o exterior e nem sabe mais a origem dela. Quarto, e isso particularmente é perturbador, foi a substituição deliberada de identidade. Quando crianças morriam durante o processo de adoção, outras eram enviadas em seu lugar, usando documentos do falecido, né? E a comissão cita o caso de Anja Pedersen, foi enviada para a Dinamarca em 1976 sob o nome de outra menina que havia morrido enquanto aguardava o processo de adoção. Só para vocês terem uma ideia. Quinto, verificação inadequada das famílias adotivas. As agências de adoção frequentemente não investigavam adequadamente as famílias que recebiam essas crianças, levando a situações de abuso. Um caso extremo foi relatado por Kim Yuri, que foi adotado na França, né? Conta que seu amigo foi adotado através da Holt em 1974 e foi estuprado pelo pai adotivo desde os 5 meses de idade até os 10 anos. Sexto, negligência dos deveres de tutela pelas agências, né? Após as adoções, as agências raramente acompanhavam adequadamente como essas crianças estavam sendo tratadas, né? Sétimo, exportação em massa para atender a demanda estrangeira. As agências coreanas cumpriam cotas mensais estabelecidas por agências estrangeiras, tratando crianças como qualquer outro produto de exportação. E oitavo, doações forçadas para colocação em adoção. Além das taxas oficiais, né, que as pessoas pagavam para as agências e tudo mais, as agências exigiam doações, entre aspas, das famílias adotivas, transformando todo o processo em um negócio extremamente lucrativo. Pense nas fotos divulgadas no relatório da comissão, especialmente uma de 1984, que mostra bebês amarrados em assentos de avião como se fossem pacotes, sendo enviados para a Dinamarca. A imagem foi publicada com o título Crianças enviadas ao exterior como bagagem. Essa imagem é um símbolo potente do tratamento desumano dado a essas crianças, né? O aspecto econômico dessas adoções não pode ser ignorado. As taxas cobradas pelas agências coreanas eram astronomicamente altas para a época, que era o dobro do PIB per capita da Coreia nos anos 80, né? A agência Korean Social Service, por exemplo, cobrava uma taxa de adoção de $1.500, além de uma doação de 400 por criança, isso em 1988, quando a renda anual per capita da Coreia era apenas $4.500. Então é quase metade de tudo que um coreano médio fazia no ano, eles cobravam para fazer essa doação. Além disso, as agências exigiam doações adicionais, além das taxas oficiais, multiplicando assim seus lucros, né? Parte desses lucros era usados para garantir mais crianças para adoção, transformando todo o processo em um ciclo autossustentável e muito lucrativo. Como observou um funcionário da divisão de processamento de uma agência de adoção, a taxa para uma única adoção internacional poderia cobrir seu salário anual inteiro. Mas não podemos ver isso apenas como uma questão econômica ou algo do tipo. Há também um aspecto político fundamental. Durante o regime militar, né, do Chon Do-hwan, ele usava as adoções como uma ferramenta diplomática com os países ocidentais.
Era uma ferramenta para buscar legitimidade internacional para um governo que, internamente, reprimia severamente a democracia e os direitos civis, né? Isso tudo me faz pensar no sistema de adoção internacional da Coreia, né? De um lado, havia a produção, a identificação, processamento e exportação de crianças. De outro, o consumo. Famílias ocidentais que, muitas vezes, com as melhores intenções, participavam de um imenso mercado sem entender completamente suas implicações éticas, né? Tem um caso emblemático que é do Adam Crapser, que foi adotado por uma família americana aos 3 anos de idade, em 1979, através da Holt, que é essa agência de adoção, né, a maior da Coreia. E ele foi adotado, e ele foi readotado por outra família aos 12 anos, e abandonado novamente 4 anos depois, após sofrer inúmeros abusos. Então, nesse processo de ser abandonado de novo e readotado, ele nunca conseguiu a cidadania americana. E o Crapser foi deportado para a Coreia em 2016, aos 41 anos, quando seu histórico criminal na juventude foi revelado durante o processo de renovação de sua residência permanente, né? Então imagina assim, um homem que não falava coreano, não conhecia a cultura coreana e foi forçado a retornar a um país que nunca conheceu, nunca viveu, não sabe nem quem são os pais dele. Também tem o caso da Inger Ton, que foi adotada ilegalmente por um casal norueguês, que inicialmente havia sido rejeitado pelas autoridades de adoção da Noruega por serem muito velhos, né? E o casal simplesmente viajou para a Coreia, visitou um orfanato, escolheu a Inger Ton e a levou para a Noruega. Anos depois, quando finalmente submeteram um pedido de adoção formal às autoridades norueguesas, o pedido foi aprovado, apesar da ilegalidade, porque determinaram que ela não tinha nenhuma conexão com a Coreia mais, né? E a Inger Ton sofreu abusos do pai adotivo, e a própria Inger Ton, agora na Coreia, né, declarou que seus pais adotivos cuidavam melhor do cachorro do que ela mesma. E o impacto na vida dessas pessoas é imenso e multifacetado, né? Muitos desses adotados, né, enfrentam crises de identidade, problemas de cidadania e adaptação também, né? Então, ao tentar encontrar suas origens, deparavam com documentos falsificados ou inexistentes. Alguns sofreram abusos nas famílias adotivas e muitos viveram com um sentimento persistente de perda e deslocamento, né? E eles não se sentiam nem pertencentes à cultura em que foram criados e nem à cultura da Coreia, né, de onde eles vieram. E um caso particular e perturbador foi revelado pela comissão, que envolve o Brothers Home, que foi uma instituição que teve em Busan, né, onde graves abusos de direitos humanos ocorreram. E a comissão confirmou que pelo menos 31 crianças foram enviadas para adoção no exterior através dessa instituição. E o Brothers Home confinava à força os chamados vagabundos, né, da época. Às vezes eram só crianças que estavam na rua, às vezes nem eram crianças de rua em si, às vezes era só uma criança que ficava meio livre assim e foram levadas. E funcionários da instalação, né, em colaboração com policiais e políticos, praticavam desaparecimentos forçados, trabalhos forçados, agressões violentas e outras violações de direitos humanos, levando a inúmeras mortes, e muitas delas foram encobertadas, né? Infelizmente, a resposta à investigação da Comissão da Verdade tem sido insuficiente, pois apenas 98 dos 367 casos foram concluídos, e desses, só 56 foram reconhecidos, né? E a comissão tem mandato até 26 de maio de 2025. E é improvável que consiga analisar todos os casos pendentes até lá, né? Além disso, a justificativa de falta de documentação para negar reconhecimento às vítimas é profundamente problemática, né? Quando a própria falsificação de documentos era parte desse grande esquema. Como coloca o Min Yong-chan, que é o co-presidente dessa coalizão de solidariedade para a adoção, que ele fala que isso não é apenas uma questão para a investigação, é uma questão para o processo criminal. A informação que não existe é uma evidência de algo maior, né? E nesse momento agora eu estou andando pelas ruas de Iljiro, onde vocês vão ver o contraste que é muito grande e evidente. De um lado vocês vão ver oficinas fechadas, né?
E do outro, vocês vão ver bares lotados, conversas animadas, copos tilintando. E a chuva continua de certa forma, né? O chão ainda está molhado, refletindo as luzes coloridas dos neons que anunciam os estabelecimentos, que tentam assim, né, chamar a atenção dos clientes. E caminhando por aqui, não deixe de pensar no filósofo Byung-Chul Han, que eu sempre cito, porque eu tenho lido muito ele ultimamente, então ele tem sido uma referência forte. E ele tem um livro chamado A Sociedade da Transparência, em que ele analisa como o mundo moderno hoje, né, privilegia a visibilidade e a exposição em detrimento da profundidade e do mistério, né? Que é algo bem paradoxo, né? Que essa transparência não leva a uma maior compreensão, mas a uma espécie de opacidade diferente. E esse caso, né, das adoções internacionais coreanas parece ilustrar perfeitamente esse paradoxo, né? Por um lado, havia uma aparente transparência. As agências oficiais, documentos legais, processos estabelecidos que eram confiáveis, né? Por outro lado, essa mesma estrutura oficial servia para ocultar uma realidade muito mais complexa e extremamente sombria, que é basicamente a mercantilização das crianças, falsificação de identidades e documentos e violação sistemática de direitos básicos, né? E Han também fala sobre como a sociedade contemporânea transforma tudo em mercadoria, né? Incluindo aspectos da vida que deveriam estar além da lógica do mercado, né? Como a criança e bebês, que deveria ser sujeito de direitos e proteção. Eles foram transformados em objetos de transação, né? E mais, não era apenas uma mercadoria qualquer, mas uma mercadoria de exportação, parte estratégica, econômica e diplomática de um país em desenvolvimento, né? E nessa lógica perversa, a identidade, a cultura e os laços familiares dessas crianças foram sacrificados em nome de uma pretensa oportunidade no exterior, né? E mais concretamente, em nome do lucro das agências e dos interesses políticos do regime na época, né? E no caso das adoções coreanas, vemos exatamente isso. Funcionários processando papéis, agências cumprindo cotas, governo aprovando políticas, cada engrenagem do sistema funcionando sem necessariamente questionar o impacto humano de suas ações. E o resultado é um sofrimento que persiste por gerações e gerações, né? Provavelmente vai ter muitos desses adotados, né, que nunca terão a oportunidade de conhecer os pais biológicos. E muitos pais biológicos nem sabem, às vezes acham que morreu no parto, por exemplo, e nem sabem que existe um adulto por aí procurando por eles. E penso em como esse caso revela aspectos mais amplos da sociedade coreana, né, e por extensão da sociedade em geral. A Coreia do Sul é frequentemente celebrada como um milagre econômico, né? Um país em que poucas décadas saiu da extrema pobreza, para se tornar uma potência industrial e tecnológica. Mas esse desenvolvimento acelerado, né, teve custos humanos raramente discutidos, que até hoje reverberam, né? E essas adoções internacionais são apenas um desses vários custos sociais que teve, né? Em que crianças aparentemente sem lar, né, foram literalmente exportadas como parte do preço desse progresso, né? E também é uma história que nos faz questionar, né, essa narrativa simplista sobre a adoção internacional como um ato puramente humanitário, né? Sem dúvida. Muitas famílias adotivas oferecem amor e oportunidades genuínas para essas crianças. Mas o sistema como um todo estava contaminado por interesses econômicos, políticos e ideológicos, que pouco tinha a ver com o bem-estar das crianças, né, que era o mais importante. E também outros países, como Noruega, Países Baixos, já iniciaram suas próprias investigações sobre adoções internacionais. E é notável que os Estados Unidos, que foi o que mais recebeu crianças da Coreia do que qualquer outro país, ainda não tenha feito nada para investigar abusos nesse sistema. Então a gente olha assim, né, uma sociedade que hoje valoriza tanto as crianças, tanto incentivo para você ter filho, com taxas de natalidade baixíssimas, uma das menores, se não a menor do mundo, e grandes investimentos em educação. Como a Coreia do Sul pôde, por tanto tempo, tratar suas crianças mais vulneráveis como mercadoria, né? E a resposta provavelmente envolve uma complexa combinação de fatores que
Na época era a pobreza, né? Autoritarismo político, pressões internacionais, pressões sociais, né? Às vezes, muitas mães solteiras, não tinha nenhum apoio da família, né? Também, claro, uma visão instrumental dos seres humanos, né? Que é algo que acompanha frequentemente esses períodos de rápido desenvolvimento econômico, né? Sem pensar nos prejuízos sociais. Vocês podem ver, né, que a cidade continua pulsando ao meu redor. Indiferente a essas reflexões que me ocupam durante essa caminhada, e vocês vão ver vários arranha-céus que brilham, que são testemunhas silenciosas de uma história que apenas começa a ser contada em toda a sua complexidade, né? Então, o direito à identidade, o reconhecimento das injustiças históricas, a responsabilização por violações sistemáticas de direitos humanos, né? Essas são questões que transcendem o caso específico das adoções coreanas, né? São questões fundamentais sobre como sociedades lidam com seus erros, né? Como reparar danos que se estenderam por gerações e também como construir um futuro a partir de um passado tão doloroso, né? Para os adotados que buscam respostas, para as famílias biológicas que perderam seus filhos, né? Para as sociedades que participaram desse sistema, o caminho para a verdade e a reconciliação é muito longo e difícil. Mas esse caminho é necessário, né? E vocês? O que vocês acham? Como vocês acham que a sociedade pode reparar por danos tão profundos, né? E como equilibrar a necessidade de justiça com a busca por reconciliação? Deixa aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês sobre esse tema tão complexo e doloroso, né? Que só agora está começando a se falar disso abertamente e ser noticiado, né? Comenta aí também algum tema que vocês gostariam de ver assim no canal. E na descrição do vídeo eu vou colocar os links das notícias que eu recolhi, né? E que usei como base para fazer esse vídeo. Vocês podem acompanhar os casos, entender com mais profundidade, ver entrevistas e tudo mais. E obrigado mesmo pelo apoio de vocês, curtindo e comentando. O canal está crescendo muito, eu fico muito feliz com isso. Estamos chegando a cada vez mais pessoas. E se quiserem me encontrar, estou também no Instagram, onde sempre interajo com o pessoal. E no Threads, onde também escrevo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!